capítulo 4, de 1 a 5, o Evangelho isenta-nos da lei, adoção como filhos. Nós vimos aí antes do intervalo, justamente essa questão ao qual Cristo nos fez co-herdeiros com Abraão. Por causa de Cristo, nós somos co-herdeiros de Abraão da promessa. Por causa de Cristo, nós somos participantes da promessa. Então, adoção como filhos. Capítulo 4, de 1 a 5. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, de nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, aios e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por quê? Porque tinha que se identificar como homem, carne e sangue, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, na verdade, nós estávamos como meninos. A pessoa pode ser herdeira do maior milionário do mundo. Se ela é de menor, quem vai cuidar da herança é o tutor. Quem vai cuidar da herança é quem tem a procuração. Quem, na verdade, enquanto ele não tem 18 anos, enquanto ele não faz maioridade, ele não pode tirar. É isso que Paulo está dizendo aqui, Gálatas capítulo 4. Somos filhos, mas tem todo esse protocolo. Agora, a partir do versículo 6, ele fala que nós somos libertos da escravidão. Não se esqueça que o foco é batalha da carne contra a batalha do espírito. Não se esqueça que o foco é como vencer aí as tentações e as batalhas da carne. Então veja só, verso 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Isso aqui, gente, dá para a gente falar uma semana só sobre esse versículo. Porque tem gente que sai do mundo, vem para a igreja, aceita Jesus, mas não tira a mentalidade de servo. E tem gente que vive a vida inteira e morre com a mentalidade de servo. Tem gente que, na verdade, tem a mentalidade de filho. O que vai mostrar muito claro isso daqui é a parábola do filho pródigo. Onde você vê que o filho que ficou em casa era servo. Eu te sirvo há tantos anos, o senhor não deve ter um animal para me festejar com os meus amigos. Filho, tudo que eu tenho é teu. Só que ele tinha mentalidade de escravo, ele tinha mentalidade de servo. O servo, ele trabalha por um salário. O filho, ele serve por uma herança. O servo quer recompensa. O filho, investimento. Ele sabe que tudo que fizer ao pai será dele. Então, isso na prática, dentro da igreja dos dias de hoje, é uma diferença gritante. Isso na prática, dentro da igreja de hoje, muda totalmente. Há muitas pessoas servindo a Deus com mentalidade de servo. E o servo sempre faz por merecer. Sempre faz esperando recompensa. Sempre faz comparando. Eu fiz mais que aquele, ninguém me reconheceu, ninguém me agradeceu, ninguém me recompensou. Serve. O filho não se importa. Então, na verdade, nós temos que ter a natureza, a consciência de filho. A importância de entender. Já não és mais servo, mas filho. Filho por quê? Porque Jesus te colocou na condição de filho.
Porque aqui também tem um ensinamento errado no meio da igreja, da história, um ensinamento errado na história da igreja, ao qual nós temos que consertar. Vamos lá de novo aqui. Assim que não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Bom, nós temos aqui Deus como o onipotente, o onisciente, o onipresente, o Criador, o eterno, todo-poderoso. Só que uma vez que Adão pecou, todos pecaram, e destituídos estão da glória, da graça de Deus, então, na verdade, o fato de Adão ter pecado, ele deu domínio a Satanás. Quando ele deu domínio a Satanás, o ser humano se tornou servo do diabo, ao qual a palavra de Deus vai falar: aquele que você se submete, você se torna escravo, aquele que você obedece, você se torna servo. Então, na verdade, o homem se tornou servo do diabo. Quando Jesus veio e nos tirou do poder das trevas, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, na verdade, Cristo fez essa ponte. Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. E essa foi a mudança que Jesus fez através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, o que nós temos que ter mentalidade? Quando a gente aceita Jesus, a gente deixa de ser servo do diabo, mas tem que se colocar submisso a Deus. Deixa de ser servo do diabo, mas tem que servir a Deus. Não existe meio termo, não existe neutro, não existe intermediário. Ou está servindo ao diabo, ou está servindo a Deus. Mas Cristo, por nos amar, Ele nos diz: já não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de filhos ou amigos. Então, o que a gente tem que entender? Ele nos coloca nessa elo de relacionamento na posição de filhos, mas somos servos de Deus. Não servimos mais ao diabo. Para que então querer voltar à escravidão? Para que então querer voltar à servidão? Olha o versículo 4, 8. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Isso era coisa da tradição judaica da lei. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco? Guardais dias e meses. O que ele está falando? A guarda do sábado. O que ele está falando? As tradições das festas. Guardais dias e meses, tempos e anos. Receio de vós que eu haja trabalhado em vão para convosco. Então Paulo está dizendo: escuta, eu fui aí, preguei sobre a graça, preguei sobre a libertação, preguei que em Cristo Jesus somos livres, e vocês estão querendo voltar tudo de novo para o pecado? Vocês estão querendo voltar tudo de novo à servidão? Vocês estão querendo voltar tudo de novo à lei? Eu falei na primeira aula, a carta inteira, o tom de Paulo era de indignação, irado. Então você vê aqui: receio de vós que eu passei aí à toa, que eu tenha trabalhado em vão. E agora ele apresenta o desejo pessoal dele. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Então, não é a mim que vocês estão ofendendo, não é a mim que vocês estão chateando, mas eu rogo que vocês sejam como eu. Eu era perseguidor, eu era fariseu dos fariseus, eu era tradição da lei, mas quando eu tive um encontro com a graça, eu mudei.
Eu fui transformado. Agora veja, ele vai falar sobre a sua enfermidade. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes e nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Ele fala acerca de uma limitação, de uma debilidade que ele teve, que ele não entra em detalhes quando ele chegou lá. Agora, versículo 15 em diante. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e nos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Fato de eu falar a verdade, vocês ficaram chateados comigo? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo deles. Esses fariseus estão apenas com interesse em vocês, nas suas contribuições. Por isso que eles estão em cima de vocês como carniça. Mas não estão pensando na sua alma, não estão preocupados com a sua salvação. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Ou seja, foi só eu sair daí, vocês se afastaram, vocês se desviaram? Meus filhinhos, porque de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo ao vosso respeito. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? É melhor nós sermos ofendidos com a verdade do que iludidos com a mentira. É triste, mas tem gente que não gosta de ouvir a verdade. E você ser verdadeiro e sincero com alguns, você cria inimigos. Você falar a verdade para alguns, eles se ofendem e não falam mais com você. Mas é melhor você ouvir a verdade, a pessoa ser sincera. Olha, não gostei do que você fez. É melhor a pessoa falar a verdade, já falar tudo que tem para falar e já resolver, do que você se iludir que está tudo bem, sabendo que é mentira. Mas a pessoa acha que você é bravo, né? Você sempre é bravo. Ofende. Falar a verdade ofende. Mas é melhor ser ofendido pela verdade, que conserta, do que ser iludido pela mentira, que condena. Na verdade, não é nem a verdade, é que a doença da humanidade é o melindre, né? As pessoas se melindram com tudo. Do brasileiro, né? O brasileiro não pode ouvir nada, né? Viu, magoou. A nossa geração está sendo batizada como a geração do mimimi, né? É a Nutella, né? Os crentes Nutella. Mas Deus vai mudar isso. Deus vai mudar e eu creio nessa mudança. Então, Paulo tem esse panorama na visão do que ele está explicando, do que ele está falando. Só que agora, vamos voltar como ele começou a carta. E é tão bonito a gente ver a metáfora que ele usa para concluir esse capítulo, que é como se fosse um fechamento, uma conclusão da ideia. Então, olha só. Nós somos um espírito e possuímos uma alma e moramos num corpo. Adão pecou, o espírito morreu, se afastou de Adão.
abrir um parênteses aqui. A hora que a pessoa morre, o espírito volta a Deus, a alma vai para o destino que ela escolheu em vida. Se aceitou Jesus, estava em aliança com Deus no Antigo Testamento, vai para o céu. E o corpo vai ao pó. Se sepultado ou cremado é a mesma coisa. Pode cremar? Pode, não tem problema nenhum. O Deus que tem poder de ressuscitar uma pessoa que morreu num incêndio, que morreu numa explosão de um avião ou de qualquer coisa, tem poder de ressuscitar quem foi cremado. Um monte de pastor entrando na internet falando que cremar é pecado, que como que Deus vai ressuscitar quem foi cremado. Gente, para de bobagem. Na internet eles só ouvem bobagem. A palavra de Deus diz que o fogo devolverá os seus mortos. Então não tem isso. O que a Bíblia não define, não pesa para a salvação, não tem diferença nenhuma para a salvação. Mas quando morre, essa separação. O espírito volta a Deus, a alma, se a pessoa aceitou Jesus, vai para o céu. Se não, já vai para o inferno na hora. Já está em tormento. Tá? O que ela não foi ainda é para o lago de fogo. O lago de fogo vai ser inaugurado no juízo final. Aí vai ser jogado o diabo, a besta, o anticristo, falso profeta e todas as almas dos que morreram sem aliança ou sem Cristo. Mas o corpo vai para o pó e quando a trombeta soar, ressuscitará primeiro. Quem que está dormindo? O corpo. Espírito e alma não dormem. O que está dormindo é o corpo. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar ali. Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Adão pecou, um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acompanhe a minha linha de raciocínio. Se o espírito está afastado, o corpo é dominado pela alma. Se o corpo é dominado pela alma, é uma natureza carnal. Então a pessoa é carne. O ser humano já nasce com a natureza adâmica, já nasce carnal. Ah, mas e a criança inocente tem salvação? Tem, porque ela não teve ainda o conhecimento. Até a idade do conhecimento, qual é a idade do conhecimento? Depende da região que ela mora. Uma metrópole, já estão dizendo que a idade do conhecimento pode ser 3, 4 anos. Um interior ou regiões mais remotas, 7 a 8 anos. Psicologia, né? Tá? É 6. 6, 7 anos, né? Agora, uma aldeia, uma tribo que não tem energia elétrica, não tem nada, 11 ou 12 anos, tá? É a idade da inocência para a criança. Dependendo da tecnologia, avanço e o acesso que os pais dão a toda a informação, isso reduz, né? Então, por isso que na metrópole já estão se dizendo 3, 4 anos hoje a idade do conhecimento. Mas a criança nasce sem o senso latente definido. Ela tem que ser definida pelos pais, ela tem que ser estabelecido limite pelos pais. Mas é uma natureza carnal, uma natureza adâmica. Então o que acontece? Enquanto ela não aceita Jesus, ela está sendo dominada pela natureza carnal. Enquanto ela não aceita Jesus, ela é carne, ela é adâmica, ela é pelos instintos e desejos da alma, vontade, emoção e intelecto. Paulo vai definir esses aqui como Ismael. E Paulo vai definir esse aqui como Isaac. Por quê? Filho da escrava e filho da livre. Olha só, o que ele começa a dizer agora, a partir do capítulo 4, verso 21. A natureza dos dois princípios, a natureza dos dois filhos, os dois princípios. Sara e Agar são uma alegoria. Alegoria, ele usa dessa linguagem literária para falar dos dois concertos. Dizei-me vós, para quem que ele está falando?
para a igreja dos Gálatas, que queria voltar a cumprir a lei. Então dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. O que era da escrava nasceu pela sugestão da alma. Nasceu pela sugestão de Sara. Deus falou com você, Abraão, não falou comigo. Deus falou que você teria um filho. Quem sabe é um filho com a escrava? Deus não falou comigo. Isso é sugestão da alma, que quer achar jeitinho para que a promessa de Deus se cumpra. E então, na verdade, interessante que se você voltar para Gênesis, você vai ver que Deus sempre fala com o homem, Adão, Abraão, e o diabo sempre fala com a mulher, Eva e Sara pela alma. Ai, meu Deus. Por quê? É outra matéria. Dá uma passadinha só pra gente sair consolado. Quando Deus saiu. Porque Deus tinha responsabilizado Adão de cuidar de Eva. Então ele que tinha que ter tirado Eva da conversa do diabo. Ele que tinha que ter tirado Eva. Eva, não converse com essa serpente. Deus falou para não mexer nessa árvore. Sai daí. Bom, tá? Tem um livro muito bom. Quem não leu, leia. O Silêncio de Adão. O Silêncio. Se eu não me engano é de Larry Crabb. É da Betânia. O Silêncio de Adão. Ele fala que o pecado da humanidade até hoje está na omissão do homem, que deveria ser o sacerdote, se omite para depois culpar, se omite para depois apontar. Até hoje. Então vamos lá. Porque está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Um da escrava, Ismael, por sugestão de Sara, por consentimento da alma, mas o filho foi da escrava. E outro da livre. Quando a alma se submete ao espírito, gera Isaac. Quando a alma se submete ao espírito, gera da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, por vontade humana, por sugestão da alma. Mas o que era da livre nasceu por promessa. Abraão, te prometi um filho. O que se entende por alegoria? Porque estes são 2 concertos. Estas são 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Tem gente que não sabe ser livre. Tem gente que só consegue servir a Deus se for escravo. Tem gente que só consegue ser fiel se tiver jugo. Não põe brinco, não pinta a boca, não usa pintura, não usa calça comprida. Não se arruma, é vaidade. Tem gente que precisa desse jugo. Porque se ele tiver liberdade, ele vai para a libertinagem. Então deixa no jugo. Por quê? Ismael também é semente de Abraão. Eu gostei muito da palavra do Caleb, que veio aqui aquela vez da igreja perseguida, do mundo árabe. E ele falou: os árabes são descendência de Abraão, só não foi escolhido para trazer a salvação, mas foi escolhido para ser salvo. Então, na verdade, o que acontece? A linhagem de Isaac tem que pregar a Ismael. O judeu tem que pregar ao árabe. A igreja precisa alcançar o gentil. Então veja, o que se entende por alegoria?
porque são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. O que ele está dizendo? Existem pessoas que são salvas que vão vir da lei, existem pessoas que são salvas que vão vir da graça. Existem pessoas que são salvas que vão vir aqui da descendência dos judeus, e existem pessoas que são salvas que vai vir da igreja, dos gentios. A Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Que promessa é essa? Aquela que Deus fez aqui na aliança de Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, Ismael, perseguia o que era gerado segundo o Espírito? Até hoje é assim, e até dentro da nossa vida. A carne persegue o Espírito. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Como então aquele que era gerado segundo a carne? Por quê? Porque a carne se sente irmão mais velho. Ismael tinha 14 anos quando Isaac nasceu. Agora, pega um enteado de 14 anos e põe com um recém-nascido da esposa. Vai ter problema. A ponto de Sara não aguentar mais e ir lá chorar para Abraão. Resolve, eu não suporto mais esse menino. O que Abraão fala? Foi você que sugeriu que eu deitasse com Agar? Se vira. A escrava é tua. Faz com ela o que você quiser. E aí ela põe Agar para fugir, para correr. E aí, Agar com os melindres da alma. Quando você lê que ela foi embora, deitou debaixo de um zinho, chorou, e o menino chorou, você acha que o menino é menino de colo? Não, já é grande. Está com 14 aninhos a criança. 14 aninhos. O que o anjo de Deus vai dizer? Levanta, também é semente de Abraão, eu vou sustentar. Olha ali para o lado, está ali o lago, não vai morrer de sede não. Tem um deserto a atravessar, mas o Senhor vai ser contigo. Então veja, nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, Ismael, perseguia o que era gerado segundo o Espírito, Isaac? Assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Está aí no versículo 30. Lança fora a escrava e o seu filho, lança fora a natureza carnal, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o da livre. De maneira que, irmãos, nós, igreja, graça, somos filhos não da escrava, mas da livre, graça. Não volta a querer praticar
a circuncisão a cumprir as coisas do judaísmo. Não anula a graça. Não queira ser salvo pela lei. A lei só serve para mostrar que somos pecadores, que somos falhos. Aí na apostila tem um quadro, uma planilha. De um lado esquerdo, judeus, lei. Do lado direito, igreja, fé. Tá os versículos que eu já li e expliquei. A escrava, Agar, verso 22. Também no verso 22, a livre, Sara, representa a igreja. Ismael, filho da escrava. Isaac, filho da livre. Nascido da carne, filho da escrava. Nascido do espírito, de forma sobrenatural. Mulher estéril com 90 anos e o homem com 100. Sobrenatural. No Monte Sinai, a lei. Monte Sinai, só que agora equivale à graça. Jerusalém terrena, Israel natural. Jerusalém celestial, Israel espiritual. Servidão ao legalismo. Até hoje o ortodoxo quer cumprir toda a lei. Liberdade da graça, igreja. Gera filhos para a escravidão, lei. Gera filhos para a liberdade, vida espiritual. Elemento perseguidor, perseguidos por amor a Cristo. Expulsão final, herança e possessão gloriosa. O legalismo é escravizado e escravizador. A graça é livre e libertadora. Abraão e suas duas esposas, uma a escrava e outra a livre. A igreja de hoje, nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Entenda que é uma carta. Quando é uma carta, ela não foi escrita com capítulo e versículo. Ela está tendo uma progressão, preparando a mentalidade deles, dos irmãos Gálatas, para falar sobre obras da carne e fruto do Espírito. Foco da carta, batalha da carne versus batalha do Espírito. Capítulo 5. Dentro dessa visão, a carne luta contra o Espírito contra a carne. Ismael se levantou contra Isaac. Isaac tem que guerrear contra Ismael para sobreviver. Dentro dessa visão, capítulo 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Persevera, permanece firme na liberdade. Não queira voltar a jugo. Não queira voltar à servidão. Paulo os exorta a usar adequadamente a liberdade cristã. E deveriam também estar firmes e se prevenirem da libertinagem. Agora, se tem alguma circuncisão que tem que ser feita, é a do coração. Tirar o pecado do coração, circuncidar a carne do vosso coração. Então olha só, versos 2 a 6. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se a pessoa está se circuncidando por ritual judaico, então ele tem que cumprir toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Se você acha que a circuncisão te salva, então você aboliu a graça. Você anulou o sacrifício de Cristo. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas sim, a fé que opera pelo amor. A fé que opera por amor. Aí nesse versículo 5, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, tem 4 segredos da graça contínua. O primeiro deles, viva e ande no Espírito.
viva e ande no Espírito. Romanos capítulo 8, de 1 a 14. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Se a pessoa não anda segundo a carne, é óbvio que não vai ter condenação. Mas se a pessoa anda segundo a carne, eu estou em Cristo, mas continua andando segundo a carne, vai ter condenação sim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tem que mortificar as obras da carne, só que só se mortifica as obras da carne pelo Espírito. Colossenses capítulo 3, versos 5 a 10. Mortificai. Eu tenho um pouco de dúvida. O senhor falou de condenação. A pessoa pode estar com a vida em Deus, assim, mas andando pela carne haverá condenação. Então significa o quê? Que a pessoa está salva, mas ela vai vir sobre ela um juízo. Por exemplo, pessoa que ela aceitou, confessou Jesus. Ela até frequenta a igreja, pode ser, mas ela está em adultério. Né? Isso é óbvio, está na palavra. Né? Então, o que é isso? A pessoa insiste, ela às vezes é divertida, ela é exortada, né, é trabalhada, mas vira e mexe ela cai nisso, e não se esforça, às vezes não vence. E o que é essa condenação, essa diferença? Salvação não se perde a partir do momento em que se confessa Jesus. Salvação não se perde, é muito complicado a gente afirmar isso. Na verdade, o que acontece? Quando a palavra diz que a gente não deve julgar o próximo, é porque a gente não tem condições de saber se a pessoa firmou senhorio ou não. Porque quando se firma o senhorio, a pessoa vai se abster do pecado. O grave problema é que muitas pessoas estão convencidas que Jesus salva, mas não estão convertidas. Há uma grande diferença entre convencer e converter. O convencido, ele sabe que Jesus veio, sabe que Jesus morreu, sabe que Jesus ressuscitou, sabe que ele é filho de Deus, mas ele não tem mudança de vida. Ele se convenceu, não está salvo. Ele frequenta o culto, ele adora a Deus, ele dá dízimo, ele até fala em línguas, ele até profetiza. Porque são dons dados pelo Espírito. Mas não tem mudança de vida. Então, será aqueles que Jesus dirá, apartai-vos de mim? Apartai-vos de mim. Mas Senhor, profetizei em teu nome. Tá, profetizou, falou em línguas e tudo mais, mas não colocou em prática, não adulterarás. Mas estamos na graça. Libertinagem. Entende?
Jesus está de braços abertos para qualquer tipo de pecador. Só que o encontro com Cristo tem que causar mudança. Então, seria injusto também, né? Se a pessoa viesse para Jesus e continuava nas mesmas práticas, seria injusto com quem procura estar certo. e são situações que muitas vezes você observa, né? Há muitas pessoas dentro da igreja que estão, nem adultério eu diria amaziados. Amaziados, e muitos estão amaziados por causa da pensão do falecido. É verdade. E aí continuam na vida do pecado por causa da pensão do falecido, porque não pode abrir mão da pensão do falecido, mas se regularizar não tem condições de se manter, vai para o inferno. No Nordeste tem muito isso, pastor. Apóstolo, muito isso, porque os homens são muito duros, difíceis. Eles vivem com a mulher 30 anos, não querem casar. Para não assumir responsabilidade, então a mulher fica lá casada, com a pensão do ex que já morreu, e não casa por causa disso. A África, a cultura da África, a esposa incentiva outras mulheres. Por quê? Porque na África é a mulher que trabalha para sustentar o marido. É igual nos índios, né? Então ela, na verdade, vai ter que ir para a roça, ela vai ter que plantar, ela vai ter que arar, ela vai ter que colher, ela vai ter que voltar para casa, limpar a casa, fazer o almoço. No Nordeste é assim. É os mesmos padrões e tradições que eles trouxeram. Então o que acontece? Quando o trabalho é muito pesado e o homem exige demais, então ela oferece uma outra mulher, a qual ela se torna amiga para dividir os afazeres, para o trabalho não ser tão pesado. E com isso, centenas e centenas de pastores são polígamos. Fica assim. Tudo pro inferno. Fica, filha, mas tudo bem falar. Porque não tem desculpa. É costume, mas a palavra. Esse é o costume que eles dão, tradição, entende? Só que aí você vai por essa posição, é a palavra, mas eles não sabem ler. Mas apóstolo, a gente Imagina o pastor como? gente? Lá é qualquer um que Virou, se né? levantou na frente e falou qualquer coisa se torna um pastor. E tem muitos que pregam que isso só compromete o galardão e não a salvação. Muitos. Eu já ouvi. É muito complicado para a gente chegar lá, chegar no Nordeste e ministrar assim. Igual eu já tive um caso de uma senhora que velhinha, já 30 anos vivendo com o Senhor, e ele não casava. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu faço? É muito complicado, porque há muitos casos. Muitos. São muitos casos. E aí, na verdade, a gente tem que entender uma outra posição que daria margem para a gente conversar, quando a decisão não depende só dela, tá? Então ela se converteu, ela se arrependeu, ela quer regularizar, mas ele não se arrependeu, ele não se converteu. Então aí é uma brecha que Deus abre. Entende? Aí na verdade, o que acontece? Ele não é convertido, ele não entende, não quer fazer, e ela tem aí filhos, ela tem responsabilidades, compromissos, então na verdade ela está salva, porque ela está lutando para regularizar, e o marido que é ímpio não quer. Então aí a gente não pode obrigar, porque senão... Aí entra naquele versículo assim, que Deus veio para trazer espada, porque eles se conheceram na bagunça, nas festas, na tudo. Aí a mulher vai e se converte de verdade, ou o homem também tem isso lá. Tem outros. Se converte de verdade, não quer mais, tem aquela separação. Aí, lá é muito isso, muito. Colossenses 3:5. A gente tem que ligar, tá? O que a gente estava falando em Romanos, vamos repetir lá. Romanos, ele está falando então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Vai para o versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Agora vai para Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Qual? Prostituição, impureza,
apetite desordenado, vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, lembra que eu falei na matéria de Efésios, os temas da carta de Paulo são sempre os mesmos em todas as cartas, só que em cada carta ele deu uma estrutura, uma atenção para uma coisa. Então quando você fala, por exemplo, Efésios, armadura de Deus, só que ele vai falar da armadura de Deus em todas as outras cartas. Quando você fala, por exemplo, Gálatas, obras da carne e fruto do Espírito. Em todas as cartas ele vai falar sobre obras da carne e sobre frutos do Espírito. Mas nem todas ela está na sequência como está em Gálatas. Aqui em Colossenses ele está listando as obras da carne mais uma vez. Mas qual é o segredo? Viva no Espírito e ande no Espírito. Invista no Espírito. Mortifica a carne. E mortificar a carne, gente, o diabo não respeita patente. A pessoa pode ter 40 anos de pastor, ela continua sendo tentada. Ela pode ter 50 anos de apostolado, ela continua sendo tentada. Então é uma batalha diária, uma batalha contínua. A cada dia tem que mortificar a carne. Outro segredo do capítulo 5, verso 5, viva e ande no Espírito, seja paciente na esperança. Romanos 8, 24. Romanos 8, 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Um versículo tão pequeno, tão simples, mas tão difícil de cumprir, né? Alegrai-vos na esperança. No tempo da espera, tenha alegria. Sede pacientes na tribulação. Não é fácil, não. Hebreus 3,6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Até quando eu devo esperar? Até Jesus voltar. Meu pai. Até o arrebatamento. 12 a 14 de Hebreus 3. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Por isso que a importância de a gente ser sempre ministrado, estar sempre fazendo uma reciclagem, estar sempre trazendo pastores e missionários para serem reciclados. Porque o muito tempo no campo, ele pode ser levado pelo engano do pecado. Ele pode ser levado pela tradição. Mas lá é assim. Mas a gente já me aconselhou assim. Façam tudo, né? Por exemplo, nas festas. Aí você faz uma festa agora para crente, entendeu? É muito complicado. Você substitui a Pedro. Aí por isso que eu falei que a gente
é bom fazer isso, a gente rever os conceitos da gente. Sim, A gente sim. vai sendo levado pela cultura. Ah, mas aqui é assim. Uhum. Por exemplo, o milho lá. Ah, mas aqui é assim. Entendeu? É muito, muito complicado. Então a importância, quando na verdade Jesus ordenou o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, e fazer tudo isso concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, um vai para cá, outro vem para cá, outro vai para lá, outro vem para cá, esse movimento de corpo é justamente para isso. O pastor local muitas vezes não vai ter autoridade para confrontar, porque ele está vendo, está vivendo, está convivendo, e ele já ensinou, já explicou, e ele não vai ter autoridade. Vem um de fora e não está sabendo de nada e ensina algo que confronta, ensina algo da palavra de Deus, aí sabe o que a pessoa vai falar? Ah, nosso pastor já tinha falado isso, e por que não pôs em prática, crente? Só que quando vem alguém de fora, parece que o peso da palavra é maior. Ai, não estava sabendo de nada. A pastora contou alguma coisa para ele? Então essa importância do corpo se movimentar, essa importância de um sair daqui, outro ir para lá, de um ir para lá e vir para cá, desse movimento de corpo, para que a igreja não se feche dentro dos seus próprios pecados e se endureça pelo seu próprio engano. Verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, na verdade, é um processo. E esse processo leva tempo. Então, o que acontece? Eu falo da África porque é onde eu conheço, onde a gente já foi mais de 8 vezes. Eu falo da África porque é onde a gente convive e a gente sabe o que está acontecendo. As culturas, os pecados lá se tornaram culturais. Então as culturas lá estão impregnadas. A criança já nasce, cresce com aquele conceito que aquela é a realidade da vida e aquele é o padrão da vida. Como que você vai, na verdade, ensinar, cobrar alguma coisa do que não foi ensinado? Então, muitas vezes, o papel do missionário vai ter que ser ensinar, ensinar, ensinar. Ah, mas ninguém muda. Ah, mas isso está impregnado na cultura. A nova geração é que vai mudar lá na frente. A gente acha que não está adiantando nada o nosso serviço, nosso ensino, a nossa administração. Estamos gerando uma nova geração. Isso leva tempo. Por isso que a importância de nós valorizarmos o ensino da criança. A importância de nós educarmos a criança no caminho que ela deve andar, para que ela possa gerar. Porque muitas famílias, a mudança vai ser gerada pelas crianças que estão dentro do lar. Então isso realmente é um trabalho difícil. Por isso que o ide por todo mundo está coligado a fazer discípulos. É mais fácil ir do que fazer discípulo. Fazer discípulo leva tempo. Fazer discípulo é uma saca de sal para a pessoa. Então, senta, aconselha, fala, chora, a pessoa cai, volta ao mesmo pecado, fala de novo, conserta, fala de novo, conserta. Não é uma viagem curta que a gente vai fazer discípulo. Por isso que as nossas viagens são mais para ministrar a liderança. Quem vai fazer o discípulo é quem está no local. Quem vai tirar os carrapichos é a pessoa que está lá no local. Hebreus 6,19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra
até ao interior do véu. Fazendo um paralelo aí quanto ao tabernáculo, né? Outro segredo de Gálatas 5:5: continue em Cristo. João 15, de 1 a 8. João 15, de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Hebreus capítulo 3, verso 14. Hebreus capítulo 3, 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. E outra posição: continue na fé. Colossenses 1, 23. Continue na fé. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, a importância de nós continuarmos firmados na fé. Agora volta lá para Gálatas, capítulo 5. Vamos aí. 5 a 7. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Sendo claro e transparente, não é o corte no prepúcio que Deus está preocupado, mas a fé que a pessoa coloca no que salva. A fé que a pessoa coloca naquilo que salva. Então, a pessoa achar que está salva porque circuncidou, não está salva coisa nenhuma. Não, agora para ser salvo vocês precisam circuncidar novamente. Paulo está falando, gente, vocês estão voltando à tradição da lei, estão anulando o que Jesus fez e não vão ser salvos. Então ele coloca aqui, em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé. Eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário morreu por mim. A fé que opera por amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Vocês se converteram, estavam numa fé simples, genuína e eficaz. Vocês corriam bem a corrida da fé, provando que eles foram verdadeiros cristãos por algum tempo. A vida cristã é comparada a uma corrida da fé. Só que o pecado também, muitas vezes, é comparado a um fermento. Verso 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Jogaram aí um fermentinho da lei e contaminou todo o grupo. Levedou toda a massa. O escândalo da cruz, verso 10 e 11. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos,
Se prego ainda a circuncisão porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Verso 12, religião e paganismo. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Todo mundo queria, né? Até hoje a gente quer isso, né? Que os hereges sejam cortados. Mas não adianta. Enquanto não chegar o arrebatamento da igreja, os anjos não vão separar o joio do trigo. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, sempre o joio vai crescer junto. Nosso trabalho como pastores é justamente fortalecer o trigo para que ele possa distinguir o que é joio e o que não é. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Só que não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos um amor uns aos outros pelo amor. Nós somos chamados à liberdade, não à libertinagem. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Espera aí. Como se cumpre numa só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Se Jesus falou que tinha 2 grandes mandamentos. Jesus disse que o primeiro grande mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Agora vem Paulo e fala, tudo se resume em um só: amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque Paulo entendeu que, como eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se eu não consigo amar nem ao próximo a quem eu vejo? Amar ao próximo como a mim mesmo, na verdade, já é consequência de eu amar a Deus em primeiro lugar. Já está intrínseco esse mandamento. O resultado do desamor, então: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, hoje, essa mordida e essa devoração é virtual. Vos mordeis e vos devorais nas redes sociais. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Mas aí ele conclui dizendo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí vem as obras da carne. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela riqueza da tua palavra, te agradecemos pela graça que nos alcançou, pelo sacrifício de Jesus, que por meio dele nos fez co-herdeiros das bênçãos e das promessas de Abraão. Te agradecemos, ó Pai, clamamos, capacita-nos, ó Pai, para que possamos corresponder com a tua expectativa pela igreja de hoje. Venha sustentar a cada um, venha fortalecer a cada um, venha abençoar a cada um, guardando os teus filhos e dando sabedoria, dando estratégia, como tratarmos e trabalharmos em cada desafio, em cada caso, para que teu nome seja glorificado nas nossas vidas e naquele grande dia possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, e possuir o que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Dá-nos, ó Pai, a graça e a sabedoria para que possamos alcançar, ó Pai, essa vitória no nome precioso de Jesus. Amém. E amém.